Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre teoria dos números. Bem, a teoria dos números é o estudo dos números naturais ou inteiros positivos e suas propriedades. O matemático Leopold Kronecker, ele disse uma vez que Deus criou os números naturais e o resto é obra da humanidade. Então, por exemplo, encontramos os números 1, 2, 3, 4. Também encontramos os números raiz de 7, o número π. Aí que chega a questão. Bem, antigamente as pessoas para contar não utilizavam raiz de 7, não utilizavam o número π. Então, da onde que veio esses números? Bem, esses números vieram através de estudos e descobertas que foram relacionados à teoria dos números, certo? Os números foram utilizados nas transações comerciais por mais de 2000 anos, até que se pensasse em estudá-los de forma sistemática. A primeira abordagem científica aos estudos dos números inteiros, isso é, a verdadeira origem dos números, é geralmente atribuída aos gregos, no ano de 600 a.C. Pitágoras, com certeza vocês já escutaram sobre esse homem, né? Aquele cara que fez aquela forma que diz que y ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Esse y aqui representa a hipotenusa. Pitágoras e seus discípulos fizeram vários estudos interessantes. Veja só, eles foram os primeiros a classificar os números inteiros de várias maneiras. Os números pares, os números ímpares e os números primos. Bem, nessa abordagem encontramos os números, os conjuntos numéricos. Ou seja, é eu pegar um número qualquer e tentar categorizar esse número em algum conjunto. Por exemplo, os números naturais são aqueles números que naturalmente existem. Aqueles números que desde o começo da origem da matemática foram utilizados. Por exemplo, eu tinha um feijão, 2 feijão, 3 feijões, né? Então, por exemplo, os números naturais são aqueles que servem para contagem. Por exemplo, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Mas, Juliano, esses aqui são os números inteiros. É um número inteiro, né? Então, para que criar outra categoria para os números inteiros? Veja bem, o conjunto dos números inteiros englobam todos os números naturais, como também os números negativos. Por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, o 0, o 1, o 2 e o 3, certo? Existe também os números racionais. O que são os números racionais? São aqueles números que podem ser divididos. Aquele número que pode ser dividido, certo? Por exemplo, o 10 é possível ser dividido para 25. O 1 é possível ser dividido para 5. Então, os números racionais são aqueles números fracionários ou números decimais, como, por exemplo, 0,025. É um número racional. Existem também os números irracionais. Os números irracionais são aqueles números que não podem ser escritos de formas racionais. Por exemplo, um exemplo clássico dele é o número π, que o número π compreende de 3,14 e uma infinidade de números que nunca acaba, né? Então, o número π é considerado um número racional. Outro número que pode ser considerado um número racional é a raiz de 7, a raiz de 2, e assim vai da sua criatividade para encontrar outros números irracionais. E por fim, temos o conjunto dos números reais, que basicamente é todo o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Para entendermos melhor, é possível criarmos um esquema numérico. Esquema numérico. Ou seja, o primeiro e maior conjunto numérico que temos é o número dos reais.
certo? Dentro dos números reais, encontramos os números racionais. Como também encontramos os números irracionais. Veja bem, o que eu farei para os números irracionais? Eu coloquei eles separados dos números racionais. O que isso significa? Isso significa que os números irracionais não são números racionais. E os números racionais não são números irracionais. Então eles não têm como um estar dentro do outro, né? E dentro dos números racionais, encontro os números inteiros, certo? Os números inteiros. E dentro dos números inteiros, encontro os números naturais. Ou seja, o que eu posso dizer com isso? Eu posso dizer que todos os números naturais são números inteiros. E todos os números inteiros são números racionais. E todos os números racionais ou irracionais são números reais. Bem, prestem muito atenção nessa questão. Por exemplo, em várias questões de vestibulares ou Enem, pode cair o seguinte. Por exemplo, eu escrevo um conjunto, por exemplo, o conjunto dos números inteiros e coloco um asterisco aqui em cima. O que isso significa? Isso significa que são todos os números menos o zero. Escrevi aqui para que fixe bem na cabeça de vocês, né? Então, por exemplo, temos o menos 1, o menos 2, o 1, o 2, o 3. Todos os números menos o zero, certo? Se parecer o conjunto, por exemplo, o conjunto dos números inteiros com um negativo, significa que são todos os números não positivos. Por exemplo, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o 0 e assim sucessivamente. Se aparecer o conjunto numérico como positivo, significa todos os números não negativos. Por exemplo, o 0, o 1, o 2, o 3. Bem, basicamente a nossa aula sobre teoria dos números fica por aqui. Lembrando que teoria dos números é basicamente o estudo de todas as propriedades matemáticas. A princípio, fizemos uma introdução sobre conjuntos numéricos, que foi a forma que os matemáticos, na história da matemática, conseguiram categorizar esses números e colocarem em um conjunto numérico. E é isso aí. Valeu, até mais!